Bom dia, Pai. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Nesse domingo, vamos estar nesse tema falando da amizade de Jonas e Davi, que já é 9h15, amém? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, meu Deus, conectado com a palavra, começa nesse exato momento, mais um domingo, Senhor. Estamos nós aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, toma a direção de tudo que nós vamos fazer nesta manhã. Não deixa nós sair daqui, meu Pai, sem a tua direção. Mas que nós venhamos sair daqui hoje, meu Pai, conectado com a tua presença. Meu Deus, abre o nosso entendimento, tira o esquecimento, limpa o nosso coração, a nossa mente. Meu Deus, abençoa os que estão a caminho, abençoa quem já chegou. Meu Deus, traga pessoas novas, Senhor. Meu Deus, como foi falado, como eu fui em casa de mães. Meu Deus, falando sobre este domingo. Traga, Senhor, faz a tua vontade. Meu Deus, nessa data de hoje, que é dia 4 de maio, o dia do aniversário da minha mãe, Senhor. Deus, que o Senhor venha fazer a tua obra. Um dia todo especial. Deus, faz a tua vontade, venha prevalecer. Repete-se comigo, Jesus. Jesus, Eu te peço. Nesse domingo. Nós. Nesta manhã. Entramos. Na sua poderosa presença. Pedimos que o Senhor venha limpar o meu coração. Venha perdoar as minhas falhas. Venha ter misericórdia de mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode sentar, amém? Hoje nós vamos estar falando da amizade de Jonas e Davi. Qual é a proporção? Vou falar só a história deles? Não. Vou falar um pouquinho da minha, da sua, da nossa. E quando nós falamos de Jonas e de Davi, faz me lembrar de algo muito importante. Faz lembrar de quê, pastora Rose? Faz me lembrar como nós, como pessoa, amém? Amém, pessoal? Olha pra cá, para vocês entenderem. Como pessoa e como fosse também o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Para vocês terem uma noção, Davi foi um exemplo de fé. Hoje é o terceiro domingo que nós estamos falando de Davi. E eu digo para vocês que o aprendizado é todos os momentos. Mas o que me chamou muita atenção, que Davi, independente de muitas batalhas e guerras, ele sabia que não só apenas tinha Deus, mas tinha um amigo também que se chama... Estão acordados vocês? Jonatas, ele era um amigo excepcional. Você aqui vai ter uma noção se você tem um amigo, se você tem uma amiga. E eu vou dizer para você as minhas amizades hoje nessa aula de hoje, que a gente vamos estar aprendendo no Conectado com a Palavra. Para mim, Davi, eu posso hoje representar Davi no dia atuais como fosse o Espírito Santo, que está pronto para qualquer batalha, está pronto para qualquer guerra. Jonas pode representar também qualquer um de nós. Mas aí temos que também fazer uma escolha certa. Qual é a escolha de amizade que você tem feito? Quem tem muitos ou tem pouco, mais ou menos? Faz assim com a mão. Tenho muito, mais ou menos, não tenho nenhuma amizade. Tenho muito. Joia. Tenho muitas amizades. Mais ou menos, nenhuma. Qual é a sua? Mais ou menos? E você? Acorda, Thalita. Thalita e Tamires, acorda, vambora. Tá mais ou menos? E você, ô Emily? Mais ou menos? Assim? Tá assim, legal de amizade?
Ou tá pra baixo? Tem nenhum? Mais ou menos. Mais ou menos. E esse mais ou menos pra vocês eu vou confirmar hoje na Bíblia, amém? Se é mais ou menos mesmo. Vamos lá. Eu estarei aqui abrindo. Hoje o Inácio vai estar fazendo as atividades com vocês depois dessa aula. Ele que vai estar falando da atividade, ele que vai estar me ajudando na correção. Mas vamos lá, abre a Bíblia já aí em 1 Samuel 19. Aqui está falando de Jonas intercede por Davi. 1 Samuel 19. O tema de hoje, falar de amizade de Jonatas e Davi, amém? Qual é o objetivo? Ensinar vocês a saber o que é amizade verdadeira baseado na Bíblia, ensinar vocês o que é amizade leal e o que tem respeito e compromisso com Deus. Amém? Vamos lá? Quem já achou, diga amém. 1 Samuel, caramba, inventou. 1 Samuel chegou aqui, estava toda perdidinha na Bíblia agora. A primeira a falar amém. 1 Samuel 19. Vamos lá ler o versículo. Vamos lá. Eu gostaria que vocês lessem a parte 8. Quer que eu leia? Pode ler, pode. 1 Samuel 19, 8. E diz assim: E tornou-se a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. 9. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul, e ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Continua? 10. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou, e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. 11. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Amém? Por aqui. Obrigada. Aqui eu já estou falando. Não sei se vocês vêem filme que já fala o início da série ou do filme, já é o final do contexto. Para vocês pegar a visão como é que vai ser o fim. Agora, vamos falar da amizade deles dois. A amizade de Davi e Jonas começa lá em 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Só virar a página. Diz assim: amizade de Jonas e Davi. Pois de Davi, versículo 1, tá? 18:1. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com quem? Davi. A de quem? De Davi. A de Davi. Numa profunda o quê? Amizade. Uma união. Entendeu? Que nunca vimos igual. Jonatas, o amor com a própria o quê? Com a própria alma. Quem já achou? Estão perdidos? 18:1. Já li o versículo 1 todo, agora, não, quase todo, agora. E Jonatas, o amor como a sua própria alma. 2. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonas e Davi fizeram uma quê? Aliança. Fizeram o quê? Uma aliança.
Quem sabe aqui que com uma aliança? Uma aliança é um compromisso. Compromisso. E você? Uma aliança é uma junção. Pode ser Uma junção. temporária ou eterna. Ou eterna. Você? Tá no mesmo? Entendeu? É isso aí? E você? O que é uma aliança pra você? Ai, Jesus. Pula essa então. Vamos lá. Vamos lá, tá acordando ainda. Vamos lá. Quando, pra você ver, teve uma aliança, vamos ver se vocês vão lembrar no tempo de Noé. Qual foi a aliança? Noé, Deus de Noé. Foi qual? O arco-íris. Aí acordou. Ei, isso. Quando um homem e a mulher se casam, faz o quê? Formam o quê? Uma aliança de compromisso. E na vida espiritual, quando você dá o primeiro passo, nós falamos aqui já, bem lá no início, ao respeito quando você se batiza. Você está fazendo uma aliança com quem? Com quem? Com Deus. E assim por diante. Deu para entender o que é aliança? Amém. Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança de amizade. Mas como assim? Como eu posso ter uma aliança de amizade com a Thalita? E a Thalita tem uma amizade comigo, um respeito, me ver como uma pastora, como amiga, como uma conselheira. Amém? Assim tinha essa visão os dois, de um ajudar o outro, até mesmo de ajudar ele não ser o que? Pego. Jonatas estava sempre avisando aonde que o pai dele ia fazer as armações de guerras e batalhas. Para ele não ser o quê? Davi não ser pego. Entendeu aí? Amém. É isso aí. Então nós vamos lá para o 3. Jonas e Davi fizeram uma aliança porque Jonas o amava como a sua própria alma. Jonas tirou a capa que vestia e deu a Davi. E Davi também, na sua armadura exclusiva, a espada, o arco e o cinto. Davi saía de onde quer que Saul enviava e tinha êxito. De modo que o Saul pôs sobre as tropas dos seus exércitos. Davi era bem quisto em todo o povo, até nos próprios e servos de Saul. Todas as vezes o Jonatas avisava Davi aonde o pai dele ia lá e ele tinha êxito, ele tinha vitória, por causa ele não era pego de surpresa. Será que você tem um amigo assim? Será que você realmente tem uma amiga, um amigo assim, como vocês falaram? De te livrar da morte? De te dar força onde você está desanimado, triste, angustiado? De te dar uma palavra no momento que você fala assim, poxa, me abandonaram, esqueceram de mim, ele falar contigo? Eu tenho. Te dou certeza que eu tenho. Graças a Deus. Então diz assim, ó. Nesse versículo já lemos, né? Sim. Já fomos 18. Sim. Agora vamos lá no 19, 1, 7. De novo lá. 19 do 1. Amém. Amém. Achou? Isso aí. Não, eu estava na mesma página. Já tá, já virou, né? Acordou. Glória. Eita, glória. Vamos lá. Saul falou com seu filho Jonas de todos os seus servos sobre matar quem? Davi. Saul queria matar quem? Davi. Por que será que Saul queria matar Davi? Será que é porque ele tinha ciúme da amizade do filho com Davi? Será que era? Não. Na realidade, ele tinha esse desejo por causa da patente. Ele queria a glória e honra só para ele. Ele não queria que Davi se tornasse rei. Quem está entendendo? Eita, glória. Aí diz assim, ó. Matar Davi. Mas Jonas, filho de Saul, era muito o quê? Afeiçoado a Davi.
Ele tinha uma afeição, um respeito muito o quê? Grande um pelo outro. Não só Jonas, mas Davi também tinha. Ao mesmo tempo, era correspondido essa amizade. Aí diz assim, ó. 2. Por isso Jonatas revelou esse plano e a Davi dizendo: o meu pai, Saul, quer matar você. Tenha cuidado. Amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. 3. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo de batalha. Onde você estiver, falarei com meu pai ao respeito de você. Se você descobrir alguma coisa, contarei a você. Então, lá no 4, então Jonas falou bem de Davi a seu quê? Ao seu pai Saul. E disse que o rei não peque contra o seu servo Davi. Porque até então Saul estava sendo ainda o rei, entendeu? Amém, pessoal? Amém. Saul estava sendo ali ainda rei. Quem colocou Saul como rei foi o povo. E Davi foi abençoado, foi por Deus. Olha a diferença. Aí diz, ó, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. 5. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor afetuou grandes livramentos a todo Israel. Ele falando da fé de quem? Jonas estava falando da fé que Davi tinha. Venceu o filisteu, fez isso, todo o quê? Todo alegre. E o pai só o quê? Ó? Só de olho. Aí diz assim, ó. Ainda estamos aqui no versículo... capítulo 19, versículo 5. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Falando que o pai dele ficou contente com a vitória de Davi. Porque então você pecaria contra o sangue inocente, mandando Davi sem motivo. Aí diz assim, ó, 6. Saul entendeu a voz de Jonatas e jurou. Olha o juramento que ele fez. O pai de Jonatas fez esse juramento para o filho dele, Saul. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. 7. Jonatas chamou Davi, contou-se todas essas palavras e levou Saul. Davi esteve diante de Saul como antes. Amém? Amém. Parar por aqui. Pastora, eu disse mais ou menos que eu tinha. Ou uns não sabem, não soube responder. Ficou assim, meio no ar. Então, eu acredito que o melhor amigo do ser humano precisa ser o Espírito. Precisa ser o Espírito. Por quê? É o Espírito Santo que te traz à igreja. É o Espírito Santo que está te vendo em todos os sentidos, na tua caminhada. Ele sabe o que está passando na sua cabeça. O Espírito Santo é um amigo, é uma pessoa. Quem sabia disso? Não sabia? Ele é um amigo. E aqui eu posso ver, no lugar de Davi, eu posso botar o Espírito Santo. Sim, porque o Davi era um homem de Deus, para abrir a visão de vocês, fazendo uma suposição, amém? Amém. Não estou dizendo que o Espírito Santo e Davi e Espírito Santo é a mesma pessoa. Eu estou dando uma suposição. Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Quem não entendeu, acorda. Aí Jonatas pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Aí você vai ver a história de Jonatas. Jonatas, ele foi uma pessoa temente, obediente, mas ao mesmo tempo ele ouvia também a voz do pai dele. Mas quem é que estava dentro do pai dele, de Saul?
Era o Espírito Santo? Não. Era quem? Não. O espírito maligno estava dentro de Saul. Então começou o quê? A ficar chateado com Davi. E se ele ficou chateado com Davi, certamente estava ficando chateado com quem? Com quem? João. Com o próprio filho. Você tá vendo? Quando você se aproxima, presta atenção que eu vou abrir a visão de vocês. Quando você se aproxima do relacionamento com Cristo, você começa a falar do Espírito Santo, começa a meditar sobre o Espírito Santo, você começa a querer ser batizado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele está aí trabalhando dentro da igreja e fora da igreja, amém? Amém. Mas selado é só quem é batizado pelo Espírito Santo. Aí começa o quê? Os confrontos dentro de casa. Às vezes, quem você mais ama te rejeita, fica te perseguindo, fica falando mal da igreja, fica falando mal da tua fé, fica falando, você mudou muito, você tá muito chato, só fala de Bíblia, só fala das coisas de Deus, fica botando louvor, essa chatura. Por quê? Eles falam isso porque eles não têm o quê? O Espírito Santo e não conhecem a presença de Deus. Então eles ficam com a mente fechada ao ponto de não entender porque está tratando você mal. Às vezes você não se sente como está sendo destratada, rejeitada. Quando você tem Cristo Jesus, isso tudo Jesus passou. E eu acredito que foi assim também com Davi. Então vocês precisam ter o quê? Conversam depois. Um propósito. Na hora da pergunta, vai ficar perdido. Eu não vou dar resposta, nem Inácio vai dar. Davi, ele está o quê? Andando com o Senhor. Você, com quem tem andado? Ah, pastora, eu disse mais ou menos, mas eu tenho andado sozinho. Eu não tenho andado com amizade nenhuma. Mas pelo menos com o Espírito Santo. Sabe por que eu falo isso pra você? Se você não fala com o Espírito Santo, você não tem essa crença, muda a sua forma de pensar a partir de hoje. Sabe por quê? Seu Espírito Santo aqui, na terra, isso aqui vai virar um caos total. Vai ser uma destruição total. Porque Jesus já vai ter recolhido os dele, os filhos e as filhas, as servas dele, e vai ficar aí quem não quer obedecer no dia de hoje, quem não quer se batizar, quem não quer saber nada de compromisso com Deus, tem um chamado, mas não quer ouvir, vai ficar na tribulação, pregando aí, ó, vendo várias pessoas querendo se matar e não conseguir, fugindo porque vai ser caçado. Quem ficar no meio da tribulação vai ficar sendo caçado. E você sabia que Davi era caçado também? Hã? Porque ele servia a Deus. E nos dias atuais vai acontecer, muitos cristãos hoje que não estão colocando em prática a palavra, não estão levando a sério, em ser batizado no Espírito Santo, de levar os cultos a sério, levar a palavra a sério, vai ficar aí no meio desse tormento. Apocalipse já está a conter? Tá ou não tá, pessoal? Tudo que... Onde que você via uma mãe matar o filho? Algo tão que importante, né? Mas na Bíblia está dizendo que ia chegar esse tempo e já chegou. É um contra o outro. Então aqui, um pouquinho ao respeito de Jonas e Davi, é uma preparação que vai haver batalhas, vai haver guerras, vai haver perseguições, vai haver diversidade. Por isso que nós temos que ter amizade com o Espírito Santo. Pastor, eu não tenho orado mais como antes. Não tenho ouvido os cultos como antes, com alegria, com ânimo, com coragem, com perseverança. Não tenho crido mais nas promessas de Deus. Então, é gravante a sua situação. Te desperta. Não aceita esse desânimo dominar a sua cabeça e o seu coração, os seus pensamentos. Amém? Amém. Vamos lá agora.
Eu li até o 7, gente? Sim. Tem certeza? Tem certeza que eu li? Não. Você leu Não até o foi- 6. Até o 6, né? Já deu Vamos. 7, sim. Já leu? Foi no início, né, que o Inácio leu? Foi, Não foi? foi. Então vamos lá para agora o capítulo 20, para poder adiantar. Capítulo 20. Ah, eu achei bastante coisa, hein? Vou pedir o Tiago para ler. Tiago, me ajuda aí. Capítulo 20, do 1 ao 42. Tá vendo? Que hoje o estudo vai ser bem. Vai ser, vai ser um estudo rapidinho, amizade de João e Davi. Não. É bem profundo isso aqui. 1 Samuel, versículo 20. Vamos lá. Então fugiu Davi de Naiote e Uhum. Ramá e veio e disse perante Jonas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás, eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte, porque pois meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tomou a jurar e disse: Muito bem, sabe teu pai que achei graça em teus olhos, pelo que disse, não saiba isto Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que acostumo assentar-me como o rei para comer. Deixou-me tu ir, porém eu esconder-me-ei no campo, até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixe ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Na sua Bíblia, hein, Emily? Se disser assim, está bem. Então seu servo tem paz, porém se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mate-me tu mesmo, porque me livrarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém se de mim alguma coisa, de alguma maneira, soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai se responder asperadamente? Versículo 11. Jonatas faz um pacto com Davi. Isso aí. Então disse Jonatas a Davi: Venha e saímos ao campo, e sairiam ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor de Deus de Israel, sondado eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar-te e não tu fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Vai se aprover a meu pai fazer-te mal, também te farei saber. Eu te deixarei partir e irás em paz. E o Senhor seja contigo assim como foi com meu pai. E se 14 agora, né? E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tão pouco contarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, aussentando-se 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te
escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E se eu atirei 3 flechas para aquela banda, como se atirar ao alvo? Eis que mandarei ao moço dizendo, anda, busca as flechas. Se eu expressadamente disser ao moço, olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu te falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também o outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio, disse, pois Saul a Jonatas, seu filho. Por que não veio ao filho de Jessé, nem ontem nem hoje a comer pão? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo, peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixe partir para que vejas aos meus irmãos. Por isso, então, não veio à mesa do rei. Para por aí. Tá vendo? Olha a preocupação que Jonatas tinha ao respeito de Davi. Para que ele não fosse morto, para que ele não fosse pego, para que as flechas não pegassem ele. Isso sim é amigo. No meio da diversidade, tá ali do teu lado, tá te dando uma orientação, tá te dando uma direção. E aqui você fica bem claro que é a segunda vez que fala da aliança dessa amizade. Falou lá atrás, na passagem do capítulo 19, e aqui novamente falou novamente ao respeito disso, que era uma aliança de amigos mesmo, de amizade eterna, de alma. Então, aqui você vê que nós temos que dar importância quem nos ajuda, quem nos apoia, quem no momento do deserto esteve contigo, te deu água, te deu palavra, orou por você, jejuou por você, estava ali, ó, constantemente fazendo você ver e notar que não estava sozinho. Não estou só, Deus está comigo, mas essa pessoa também está comigo. O Espírito Santo está comigo, essa pessoa também está comigo. Esse é o momento que nós temos que refletir. Nem todo mundo é sua amiga, é colega. Colega é colega, amiga é amigo. Amém? Amém. Amiga é amiga, amigo é amigo. Colega é outros 500. Colega pode ser até uma pessoa que senta do seu lado, no ônibus. Boa tarde, boa tarde. Agora, amigo está em qualquer momento. Custa o que custar. Passa o que passar. Às vezes se torna, poucas vezes, até um pouco taxativo de estar te dando uma dura. Reclamando, falando dos seus defeitos. Porque quem é amigo não vai ficar só te beijando, te abraçando. Ó, isso aí não tá legal. Ó, isso aqui não é bom. Olha, vigia. Vigia com certas amizades. Olha, não é legal você ficar isolado. Saia do quarto, conversa um pouquinho. Ó, se dedica mais no estudo. Você está um pouco com dificuldade no estudo. Tá bem devagar. E nisso, no geral, quem é amigo de verdade te aproxima de Deus. Quem entendeu? Te dá uma palavra, ora por você, manda um áudio, cadê você? Vai vir hoje. Às vezes se torna até chato.
mas quer o seu bem. Quer o seu bem. Quer ver você feliz, quer ver você alegre, quer ver você tendo paz. E se você se aproxima de Jesus, essa amizade vai estar também o quê? Mais sólida, mais amigável, mais unida. E nada vai desunir essa amizade de Deus. Nada vai separar a amizade de Deus. Se é de Deus, se Ele que deu, Ele vai permanecer. O respeito, a consideração. Isso tudo aqui ocorreu nessa passagem que ele acabou de falar, que Jonatas já ajudou Davi. Agora vamos lá no versículo 30. Thalita, você manda ver. Do 30 vai até o 42. Amém? Amém. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Olha só. E disse-lhe, filho da perversa e rebeldia, não sei eu, porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Quem tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa. E no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço, corre e buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço, e disse, não está porventura a flecha para lá de ti? E tomou Jonatas a gritar atrás do moço, apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. 40. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia, e lhe disse, anda e levá-as à cidade. E indo-se ao moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente, seja perpetuamente. Amém? Olha, aqui eu vou lhe dar uma orientação bem clara. Você vê que o pai de Jonatas está virado ao ponto de falar mal até da mãe dele. Para deixar ele mais o quê? Irado. Não tem na escola, às vezes, quando alguém fala mal da sua mãe, você fica o quê? Uma piadinha, um bullying, né? E aqui, o pai queria mesmo mexer com o filho. Porque descobriu que ele estava do lado. O Saul via Davi como inimigo. Como dizer, você vai ficar contra o seu pai e favor a uma amizade, a um amigo? Ali ele ficou o quê? Ficou revoltado. Então ali, ó, presta atenção que eu vou dizer pra você, ó. Jonatas, ele ficou triste. Ali ele ficou, não tem quando você tá triste, ou até mesmo com outros sentimentos, ou raiva, você perde o apetite? Você fica sem querer se alimentar? Aconteceu isso com o Jonatas aqui, se você se ligou. Então, ali, ele não queria comer, ele só queria que Davi fosse em paz e nada acontecesse com o amigo dele. Ao ponto de o quê? Um ou outro se declarar ali, aqui está dizendo, o beijaram, não foi?
Foi ou não foi? Uhum. Beijaram um ao outro com respeito. Muitas pessoas já falam que isso aqui era um amor diferenciado. Não, é um amor de Cristo. Amor de homem com homem, mas é um amor de Cristo. De respeito, de direção, de compromisso, de um livrar o outro. Só que Davi não conseguiu livrar quem? Jonatas. Jonatas conseguiu livrar Davi o tempo todo, mas Davi não pôde fazer isso pelo amigo dele. Sabia disso não? Ele se matou. Ele se matou, né? Enforcado? Jonatas perdeu a salvação, pessoal. Por quê? Presta bem atenção que eu vou dizer para vocês. Nós temos que ter uma base emocional. Ele deixou se levar pelas emoções, agir pelo coração. Davi estava focado na batalha. Davi estava ali, ó, nenhuma guerra, nenhuma batalha Davi foi sem orar, sem pedir direção a Deus. Por mais que ele, o amigo, o avisava, é assim, assado, meu pai vai estar assim. Mesmo assim, ele falava com Deus. O Jonatas, ele não vigiou. Vigia o que está dentro do teu coração. Mágoa, raiva, ódio, decepção, tristeza, se sentindo não sendo amado, achar que não é amada dentro da sua casa, ou até na escola, seja onde for, dentro da igreja, vigia. Porque você pode perder a sua salvação. Você guardando esses sentimentos, você pode perder a qualquer momento a sua salvação. Quem sabia disso? Alimentando de ódio, de raiva, não perdoando. Eu acredito que ali começou o sentimento também de Jonatas com o pai. Ali ele viu o estado do pai dele. Quem era o pai dele? Quando começou a falar da mãe, começou a falar mal de Davi, falar de Davi. E ele ali ficou o quê? Tá dizendo aqui, ó, com raiva, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Jonas com muita raiva, no 34. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa. Quantas vezes, às vezes, você está em casa ali na hora do café da manhã, já começa de manhã a discórdia dentro de casa, e às vezes com uma raiva do nada. Vigia o que está dentro do teu coração. E ó, posso falar uma coisa para vocês? Deus, o maior prazer de Deus não é só você ser livre das batalhas, ter resposta à vitória. O maior prazer de Deus é ver você cheia e cheio do Espírito Santo. Do que vocês estão cheios? Cheio de raiva, cheio de emoções, cheio disso, cheio de informações. Às vezes tem várias informações de várias coisas, mas não da palavra, não do estudo, não quem é o Espírito Santo. Tem informação de curso, tem informação de livros, tem informação, várias informações, por isso que a cabeça fica o quê? A 1000 por hora. Mas a base, que eles vão te levar a todo conhecimento, é o Espírito Santo. A palavra que diz isso, a palavra de Deus. Aí diz assim, agora, vamos lá. Olha só, esse ensino foi falado da amizade. Agora só presta atenção, não precisa mais ler agora não. Presta atenção no que eu vou falar. Vai mudar a tua história agora. Aqui, esse amor que está sendo falado é de lealdade, respeito, compromisso com Deus. Quando a amizade é de Deus, você cresce. É igual um relacionamento. Ah, eu estou conhecendo uma pessoa, estou sendo amiga dela, e ela sendo minha amiga, eu sendo amigo. Mas ali, nós estamos conversando, e ali começa de uma amizade, pode se tornar um grande o quê? Relacionamento, não só com Deus, mas como eu e o pastor. De uma amizade se tornou, hoje nós somos casados. Mas começou pela amizade. Não é comparável com a amizade de Jonatas e Davi. Cada tipo de amor é diferenciado. Amor de mãe, amor de amiga para amiga, amor de pai para filha, de filho para pais. Quem está entendendo? O seu amor tem que ser grandioso pelo Espírito Santo.
A partir de hoje, queira o Espírito Santo. Nós vamos estar falando nas próximas aulas só sobre o Espírito Santo. Vamos falar. Pegar o estudo da palavra, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. É isso que eu não estou entendendo a minha mãe, não estou entendendo o meu relacionamento, não estou entendendo o meu casamento, não estou entendendo o ministério que Deus quer, não estou entendendo o chamado, porque não estou tendo o quê? O Espírito Santo. Aí fica com a cabeça o quê? A mil confusa. Quem já ficou com a cabeça muito confusa? Levanta a mão. É ruim, é bom? É horrível, né? É horrível. A gente fica sem direção, né? Às vezes a pessoa tá falando com você e você tá longe, pensando em mil e uma coisa. Mas é porque é uma batalha espiritual. Aí diz assim, ó. Primeiro, a amizade verdadeira de Deus. Falou lá em 1 Samuel 18. Também fala sobre isso. A alma de Jonas se ligou como a de Davi. O amor com a própria alma. Conexão, os dois. Profundo, sincero e espiritual. Não era carnal. A amizade deles era espiritual. Tem gente aí que tá confundindo aí, achando que é carnal. Não é carnal, não. Espiritual, vigia. E que o quê? Uniu corações e propósito, de um ajudar o outro. A amizade verdadeira se envolveu também com sacrifício. Jonas, ele tirou a capa, quem lembra? Ele tirou a capa. Davi também, houve ali um sacrifício, uma troca. Né? Não foi lá no versículo, no capítulo, foi no 1 Samuel 18, fala sobre isso também. Renúncia de direito, amor e respeito. Isso mostra a amizade que não é competição, mas sim entrega e apoio. Eu não posso competir a minha amizade. Minha amizade pode ter outra amizade? Pode. Eu posso ter a amizade do Inácio, mas posso ter a amizade de quem? Do Tiago? Amizade de Cristo, amém? Aí, mas tem pessoas que elas não sabem o quê? Separar. Aí se torna o quê? Ciumento, possessivo, aí estraga a amizade. Aí vem os problemas. Mas, pastor, eu não consigo não ser ciumenta. Pede Jesus domínio próprio. Pede o Espírito Santo para ter domínio próprio. Ah, mas eu fico logo chateada. Quando eu vejo a minha amiga, eu chego lá e ela tá conversando com 2, 3 de novo e dá só um tchau pra mim. Aí mexe comigo. Ah, eu fico, olha, não, me ignorou, não me deu atenção. Deu atenção pra o fulano, passecando que nem ele chegado. Mas aquela pessoa tava precisando daquela atenção. Ela tem a sua amizade sempre. Ali é um momento, daqui a pouco tá no WhatsApp. É assim ou não é? Comigo não, né? Ou se não, pessoalmente. Ciumento. Tô vendo. Eu ciumento? Aí diz assim, nem um pouquinho, né? Não, né não. Jonas, ele também fez um juramento a Davi. Faça um juramento ao Espírito Santo de não deixar ele e nem ele te deixar. A todo momento ele está com você. A todo momento ele te dando ânimo, força e não te abandonando. Porque Davi era perseguido e ameaçado por morte. Mas Jonas não abandonou ele de maneira nenhuma de batalha e guerra. Sempre estava o quê? Dando orientações no momento difícil. Isso é amizade. Ó, amigo de verdade, ele está conectado com Cristo, primeiramente, e um com o outro. Pastora, a senhora tem essa amizade? Tenho. Com quem? Eu tenho primeiro com o Espírito Santo, depois eu tenho com o meu esposo, eu tenho com a minha mãe e tenho com os filhos da fé, os meus herdeiros. Tanto filho de sangue, DNA, como filhos da fé, que são vocês. Amém? Amém. Eu tenho esse amor. Eu tenho essa amizade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas como a senhora tem tanta certeza, no final da atividade eu vou mostrar para vocês. Então, para acabar o estudo, que está tão bom, vocês entenderam hoje o que é sobre a amizade? Quem entendeu, levanta a mão. Isso. A amizade te aproxima de Deus,
ela é maravilhosa, mas a amizade que te afasta, ela não é Boa. amizade. Ela não é boa. A amizade que te afasta, tira você da presença, te leva para o caminho errado, te leva a fumar, a usar droga, a te dar conselho para ir para as baladas, deixar a família para lá. Essa amizade, foge dela. Foge enquanto há tempo. Porque senão, daqui um dia, você estar pior do que ela. Porque a amizade que está assim é porque ela já está vivendo essa história. Ela já está mal. Então é normal ela querer o quê? Fazer discípulo. Nós não faz discípulo para Cristo, filho da fé? Também tem aí pessoas que estão cheias de maldade, querendo passar a maldade dela, o vírus dela, o ódio dela, a raiva dela, a doença dela, o ciúme dela. Quem está entendendo? Então nós temos que vigiar, cuidar da nossa vida espiritual, nossa salvação. Vocês estão dispostos a sacrificar, fazer o bem um ao outro? Será que vocês estão dispostos a fazer amizades assim, desse padrão? Tá não? De ter uma amizade bacana, que cuida de você e você cuida dela, cuida dele. Isso é bom ou é ruim? É bom. Isso é maravilhoso, né? Então, todos os momentos nós temos um irmão. Vamos ler agora só para terminar. Provérbio 17:17. E quem vai estar lendo vai ser, deixa eu ver... Emily, pode ser Emily, vai Emily. A outra. Emily, vamos lá. Provérbio 17:17. Para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui. Esse 1 hora de estudo. Provérbio 17. 17:17. Vamos lá? Hoje tá. Tô vendo. Quem já achou, diga amém. Amém. Ajuda ela, ô Inácio, pelo amor do Senhor Jesus. Poxa, se vocês tivessem vindo no primeiro estudo de Davi, o segundo, falamos de Davi e Golias, as batalhas, mas tá um vídeo lá. Depois eu mando pra vocês. 17:17, manda ver, minha netinha linda. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Amém? Quando você tem, ó, o amigo ama em todo o tempo. Não é só na alegria, também na angústia. E vai nascer o quê? Um irmão. Tem amizade que é mais próximo de que é irmão de sangue. Quem sabia disso? Na Bíblia está falando isso. Às vezes o seu irmão de sangue não sabe dos seus sentimentos. Ela tá ali, mora na mesma casa, dorme às vezes no mesmo quarto, mas não te conhece como uma amiga ou um amigo. Porque você conversa mais com aquela pessoa. Você conversa, você desabafa. Então já se tornou um irmão, se ele é homem, e se é uma menina, se tornou uma irmã. Amém? Por isso que eu falo que a Jennifer é minha filha. Ela se tornou filha, se tornou irmã em Cristo, uma mãe. Eu sou a mãe de alma dela, uma mãe de fé. Eu não sou mãe dela de sangue, mas sim de alma. Eu achava que era. Tá entendendo? E tem pessoas que elas só têm o quê? Sangue. Sangue, mas não tem o quê? Não tem isso que vocês acabaram de aprender nesta manhã. Amém? Amém. Bate palma para Jesus, terminou o estudo aqui. Quem gostou do estudo, diga amém. Amém.